exatamente um cômodo, é realmente um lugar bem pequeno. Eu diria no olhômetro que nem são 4 metros quadrados, deve ser até menos que isso. Não é um cômodo em formato quadrado, mas se fosse fazer o cálculo, seria por aí, um pouco abaixo. Aqui, como vocês estão vendo, é um balde de mop. Eu não vou poder puxar pela alça, porque ele tá cheio d'água suja de chuva. Nesse cômodo existe um buracão no teto, que já vou mostrar para vocês, e é por lá que entra a chuva, então tem que deixar pingando. Eu acho que nos próximos dias não tem previsão de chuva, mas anteriormente choveu, então eu já tinha arrumado esse cômodo sem querer, porque já tinha planejado de gravar, mas esqueci. Aí eu arrumei e depois eu tive que desarrumar. Então a escrivaninha estava nessa parede aqui e eu tive que puxar ela para cá. Eu até pensei em colocar aí onde vocês estão, que é onde tem a janela, então a entrada de luz vem daí, só que é onde a parede está pior, de madeira. Talvez isso não seja muito bom, porque já não é uma escrivania muito firme. Os pés dela estão bem ruins. Nesse lado da parede, eu não deveria colocar, porque apesar da parede ser maior do que essa daí da janela e ser menos estragadinha, que vocês já vão ver, é a parede que dá para o cômodo do banheiro. Então pega umidade também, não só em relação a quando chove. Tanto que também tem um canto que está mofado. O mais racional seria colocar aqui, porém eu sempre quis colocar aí. Eu acho que colocar na parede da janela, principalmente para quando eu tiver que estudar de dia, vai ajudar muito a não dormir. Porém, hoje, nessa gravação, é de tarde. Não sei o que fazer exatamente agora, porque eu não quero também ficar colocando a escrivaninha e tirando. Eu sei que eu vou ter que fazer isso quando chover, de qualquer jeito. Se fosse para eu colocar escrivaninha em alguma das 3 paredes, sem mexer nunca mais, teria que ser na parede do banheiro. Só que, como eu falei, é uma parede úmida, então não vai chover em cima, mas vai estragar de qualquer jeito. Só que vai demorar um pouco mais. Agora eu acabei de reavaliar e no fim eu decidi essa parede aqui. Mas eu vou deixar, obviamente, um pouco mais afastado do banheiro. Eu vou seguir aqui os azulejos de espaçamento entre a escrivaninha e a parede. Antes eu ainda tenho que arrumar, né? Varrer um pouco, porque a parede está despedaçando, então eu tenho que tirar uns excessos dessas partes que estão saindo, porque isso junta uma poeira, que é melhor eu já descartar logo antes de colocar as coisas no lugar. Como vocês já sabem, a parede que eu escolhi foi essa daqui. Então, ela tem 2 pregos, que é para pendurar alguma coisa, mas esse Jesus aqui eu vou tirar, porque eu não sou uma pessoa religiosa, então não tem sentido eu deixar ele ali. Aqui tem um negócio que seria de tomada, mas não tem tomada aqui. Mas aqui tem uma tomada. Então é mais uma vantagem de usar essa parede. Essa parede descasca menos, assim como a outra desse lado, também menos. Essa aqui é uma parede que tá suja de rabisco de criança, que eu morei aqui quando eu era criança, mais ou menos 10 anos atrás. Também tem alguns pregos para pendurar coisas, ó. E aqui, inclusive, tem um quadro meu, muito feio, que eu nunca nem cheguei a terminar, como vocês estão vendo. Eu era bem criança, não sei quantos anos eu tinha. Aqui é a parede da janela, ó, vocês estão vendo o sol aqui? É que tá vindo a janela. Não dá para eu filmar a janela, que nem eu falei, tem o buraco no teto. Esse buraco é do lado da parede que eu não vou colocar. Então, geralmente eu coloco o balde aqui. Eu vou descartar essa água, lógico. Tá em cima de uma mesinha que, na verdade, é para colocar livros ou cadernos, e é isso que eu vou fazer. A lâmpada é desse jeito, ela é uma luz amarelada, mas eu provavelmente não vou usar. Raramente eu vou estourar de noite, pelo menos eu não pretendo. Não sei porque tem um ganchinho ali e aqui tem um apoio que é para colocar cortina, justamente porque são 2 janelas, né? Fora isso, ali no canto tem uma sacola de tralhas que eu vou tirar. A própria escrivaninha aqui, ela tá de costas, né? Tem, por exemplo, esse buraco aqui é para passar fiação dentro, caso você use computador. Tem essa parte de baixo aqui, que é para você colocar o computador, a caixa, não o monitor. O monitor seria em cima, por exemplo. Ali embaixo tem uma madeirinha, que é uma prateleira, e isso aqui é das gavetas. A gaveta já está puxada,
porque eu olhei o que tem dentro. A cadeira que eu vou usar é essa. Antes aqui nessa salinha estava guardada a cadeira giratória, que eu uso no outro canal, por isso que não vai ficar aqui. E ela é muito grande, ocuparia muito espaço e o lugar é muito pequeno. Aí são as tralhas. Tem uma outra cadeira que é de criança também, que era minha. Ela fica aqui por outros motivos. Talvez eu não tire, é bem provável que não. Próximo passo, então, tirar objetos que vão atrapalhar na hora de varrer. E a cadeira também, porque eu vou pôr aqui logo na frente, né? Daqui a pouco eu já coloco de volta no lugar. Somente a própria escrivaninha eu não vou tirar, porque já é suficiente para poder varrer. Vou varrer daí, de onde vocês estão, da janela para cá, para fora. Esse pseudocômodo não tem porta, né? É um lugar aberto e, sinceramente, eu não lembro originalmente por que que ele existe, ou se, sei lá, foi um espaço que acabou sobrando mesmo na hora de fazer a obra, porque essa casa é antiga. Ai, gente, sério, eu odeio quando tem que varrer esse tipo de coisinha aqui, que é descasque da parede, porque junta nos cantos da parede e não sai, né? Principalmente no encontro entre duas paredes é pior, quando forma 90 graus. E é pó que, assim, ele multiplica. Porque como a parede vai descascando, é daí que vem, né? Não é poeira. Geralmente nesse cômodo também acaba juntando aranhas, traças. Então é um lugar que eu vou ter que varrer. Todo lugar você tem que varrer constantemente. Só que esse daqui, ele vai exigir maior constância. E para variar também, mesmo depois que você varre, tem alguma parte da poeira, ou do pozinho nesse caso, que ela não sai com a vassoura. Na verdade, ela espalha. Então, nesses casos, precisa passar por um úmido mesmo para tirar. Já recolhi bastante, mas eu vou precisar já colocar a escrivaninha na parede certa para poder varrer ali onde ela está em cima. E quando a gente arrasta ela, vocês estão vendo que os pezinhos, ó, ela não tem pezinhos, na verdade, ela é inteiriça. Então, eles acabam estragando, ó, conforme atrito. E soltam os pedacinhos, umas lasquinhas de madeira que eu vou precisar varrer também. Quando eu preciso carregar peso, quando é, por exemplo, algo que dá para remover, repartir, eu tiro tudo que der. Estão vendo? É uma plataforma, é como se fosse uma gaveta no mesmo sistema e dá para remover. Por falar em gaveta, também vou remover. Tem algumas coisas dentro, inclusive até algumas que não deveriam. É leve o suficiente para levar carregando. Tirar aquele peso ajudou. Eu vou colocar aqui de acordo com a marcação do piso, como eu falei para vocês. Para as laterais eu procurei deixar mais ou menos um espaço parecido. E aqui atrás eu deixei o espaço de um azulejo, né? Afinal, eu não tenho as medidas certas. Deixei aí mais ou menos na frente das linhas para ter um bom espaço entre a parede, ó. Deve caber umas 3 mãos aqui. Vejam que eu tava falando sobre as lascas. É isso daqui, ó, tá vendo? Não é aquela poeirinha da parede. São as lascas dos pezinhos da mesa. Agora é a hora de passar o paninho. Vai ser seco mesmo. Porque logo tem que usar essa escrivaninha. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês e daqui a pouco eu já vou estudar. Tanto que tem umas sujeirinhas aqui. Essa eu vou passar pano úmido mesmo, porque senão não vai sair. Eu passei na semana passada quando eu arrumei. E eu tive que ficar vários dias sem poder arrumar de volta, depois que eu tirei. Porque, como eu falei, não pode ficar mexendo toda hora. E ainda tava chovendo bastante, né, diariamente. Aí não compensava. Nesses cantinhos de pôr a gaveta e de pôr aquela esteirinha que eu falei pra vocês de teclado, no fim você pode usar o que você quiser, mas é só um exemplo.
esses negócios acumulam muita poeira. Eu aconselho usar uma escovinha velha ou que você já usou o suficiente. Ó, o resultado. Tá vendo? Acumula demais. Tá vendo meu nariz? Daqui a pouco eu já vou espirrar, gente. E olha que eu não tenho alergia à poeira, eu acho. Tipo rinite, essas coisas. Que eu saiba, eu não tenho. Quando é uma poeira assim acumulada, ou esses cômodos que caem, esses pozinhos da parede, aí também não tem jeito, não tem que aguente, né? Agora eu vou passar a parte que tá seca do pano para agilizar a secagem, porque madeira é um negócio que não pode ficar úmido por muito tempo. Que aí, ao invés de você estar fazendo uma coisa positiva para ela, que é a limpeza, você vai estar prejudicando, porque ela absorve a água, ou enfim, líquidos, e ela vai inchando e depois se desintegrando, ela vai despedaçando. Não vou usar a escovinha que eu falei, porque eu não tenho aqui. Como eu me mudei, eu só tenho a minha que eu uso mesmo, né? Nos dentes. Coloquei de volta, agora limpas as outras partes. A gaveta tá limpa, mas aqui, ó, isso aqui é um elástico derretido. Gente, eu não sabia que aqueles elásticos amarelo de amarrar, sei lá, um monte de dinheiro, de amarrar as coisas, ele derretia. E pois é, se o clima estiver em temperatura alta, corre o risco. Então não deixem guardados em gavetas isso aqui, viu? Vez então da mesinha. Essa mesinha eu tenho desde que eu era criança. E eu geralmente não usava pra nada. Eu já tentei fazer. Eu falei pra vocês que eu não tenho religião, né? Mas eu já tentei estudar religiões por curiosidade e porque eu acho que é importante saber do que se trata. Mesmo que você não vá ter nenhuma, mesmo que você seja ateu, por exemplo. É importante. Então, tem uma época que eu quis fazer um altar Wicca aqui, mas não durou muito tempo, porque aí eu não me tornei praticante depois. Mas, em geral, não era colocado nada nessa mesinha aqui. Teve uma época que eu coloquei livros também, mas não durou muito tempo, porque depois eu resolvi colocar numa prateleira, depois mudei para uma estante. Isso é coisa do outro canal, né? Confesso que é bem difícil de limpar. Provavelmente seria melhor se eu tivesse uma escovinha aqui, mas não tenho. Fora que ela tem também umas marcas que não adianta passar pano úmido. Eu não sei exatamente o que resolveria. Vários materiais estão nesse saco de lixo, misturado com outras coisas, nessa caixa bem organizada, ainda bem, e outros eu já deixei lá perto porque estavam no quarto. No fim, esse foi o resultado. Até que não é tanta coisa e tem bastante objetos misturados que não tem relação com o material. Eu vou organizar agora. Giz para lousa ou parede. Eu não vou nem tirar daqui porque ela tá praticamente cheia, então eu vou deixar nesse potinho mesmo. Nesse potinho de pastilhas, na verdade eu guardo clips. Eu achei alguns e vou guardar aqui dentro também. Vejam, tá um pouco misturado, tem um cabidezinho, tem um botão, tem alguns alfinetes. Então isso eu vou transferir pro meu kit de costura, porque eu aprendi a costurar à mão. E os outros clips, ó, são alguns pequenininhos, estão vendo? Eu achei alguns maiores e vou guardar aqui dentro. Temos uma cola também, que não tem necessidade de transferir para nenhum pote, mas eu já armazenei em garrafa de vidro e aconselho. Nessa outra lata temos materiais sem muita relação entre si. Algumas washi tapes, alguns apontadores, borrachas e até clips para grampeador. Uma embalagem de batatinhas eu cortei ao meio e fiz 2 potes. Esse daqui eu colei porque é a tampa de plástico, então ela não iria ficar fixa. Esse é o fundo de metal que vem e eu vou separar entre marca-textos e canetinhas e lápis e canetas. Terminei de organizar a parte interna, agora é claro que eu vou colocá-los na escrivaninha, mas vocês estão vendo que essas embalagens, elas estão bem feinhas, né? Não estão customizadas. Essa aqui eu até acho bonita, mas essas 3 eu pretendo customizar. E eu quero saber de vocês se vocês querem um vídeo desse. Aí vocês comentam aqui embaixo
ensinando a customizar várias coisas e a fazer outras também, por exemplo. Já estão em cima da mesa. Aqui tem outro porta-trecos que está um pouco misturado, então eu vou arrumar antes. Mas a categoria é basicamente a mesma do outro, canetas e lápis. Já dei uma separada aqui, temos alguns bloquinhos autoadesivos, esses são de plástico, esses são de papel. Esses aqui não são autoadesivos, são só de anotações de destacar. Esse daqui é onde eu vou pôr. São aqui as canetas, os lápis, são vários. Essa daqui também é uma caneta, mas ela já tá acabando, então ela é mais de lembrança, porque foi alguém que me deu. Acho que tem 4 bits azuis, 3 pretas, 2 vermelhas, uma de ponta fina, outra de ponta comum e outra preta diferente, que a ponta é mais grossa, 2 azuis semigel da Morim, uma preta da Faber-Castell, que é mais fina, uma em gel rosa e 2 azuis. Vou usar esses bloquinhos aqui com uma divisória, assim na diagonal, para separar entre lápis e canetas. Eis algumas coisas que eu vou descartar, por exemplo, esses cotonetes que não estão sujos, eu peguei para limpar objetos, na verdade, essas partes pequenininhas que você tem que tirar as frestinhas, sabe, de sujeira. Uns negócio que estão quebrado, enfim, não tem muita utilidade. Uma caneta que estourou e um frasco de perfume que acabou e o restinho que tinha estragou. Como desse lado da mesa tem uma tomada, provavelmente vou usar alguma coisa nela que eu precisar, talvez deixar o celular carregando, uma lâmpada se eu for estudar de noite. Então é melhor que eu coloque as coisas desse lado aqui, que também já ficam até próximos da gaveta e da mesinha também. Olha, que legal. Talvez assim. E essas outras coisas que não estão em potes daquele tipo ali, estão em potes diferentes ou em embalagens, eu vou guardar na gaveta. E essas duas aqui também. Isso aqui é um estilete, não posso mostrar, tá? Ele é aberto. Isso aqui é um furador de folha. Tira a gaveta para ficar mais fácil de organizar. Na gaveta não tinha muita coisa para colocar. Isso aqui é um bloco de notas, tá? No mesmo esquema daquele outro que eu mostrei. E agora eu vou reencaixar essa gaveta. Momento de organizar os cadernos na mesinha. Então vamos começar primeiro pelo de exatas, ciências da natureza também. Aqui embaixo. É para isso que o compartimento serve, estão vendo? Aí você apoia na diagonal. E agora o outro, que é o de ciências humanas e linguagens. E o último, estou mostrando só para vocês o que eu já estou usando. Tem outros cadernos e planners, mas eu não tenho certeza se eu vou por aqui. Os outros cadernos porque eu ainda não uso e os planners porque eu uso o tempo todo. São muito extremos. Esse aqui é o caderno de francês. O último, mas não menos importante, vou deixar guardada aqui uma mensagenzinha motivacional da época em que eu estudava teatro, para nunca me esquecer e nunca deixar de perseguir o sonho, que é ser cineasta.